que esse aqui é PDF. Então, ó, hoje nós vamos ver conceitos e definições de topografia e geodésia. Vamos ver também, cadê? Paraná, ali é para edificações, vocês estão aqui. Área, volume, medições lineares e angulares. Então, para hoje, já tem um assunto de hoje. Então, próxima semana também do mesmo jeito. É só você olhar no plano de ensino para o dia. Olha, no dia do dia 26, nós vamos trabalhar divisões da topografia e erros da topografia. No dia 2 do 2, medidas diretas de distâncias, medidas indiretas de distância. No dia 9 do 2, nós vamos trabalhar altimetria. Então, são os conceitos básicos. Conceitos básicos, aliás. Os pontos cotados, para que servem os pontos cotados, uma introdução de curva de nível. E aí, nós vamos fazer a nossa primeira avaliação AV1 no dia 12 do 2, a semana anterior ao carnaval. Fez a avaliação, certo? Fez a avaliação e os trabalhos da quarta semana, vocês vão ter uma semana de folga, que é a semana do carnaval. Então, a semana do dia 16. Não vai haver aula, vai Oxe, ter a folga do professor, carnaval. mas não estão dizendo que o Oi. carnaval vai ser só em julho ou em junho, sei lá. Olha, eu recebi o calendário escolar, e ele coloca a semana do carnaval de 14 a 19. De Tá fevereiro. vendo? Domingo de fevereiro. Hum. De 15 a 16, né? A semana do carnaval. Então, eu estou seguindo o calendário escolar. Ok? Aí, ó, se vão mudar aí, meu, aí é outra coisa. Se mudar, a gente adianta esse calendário todo e fecha mais cedo, certo? Então, nós vamos ver, ó, poligonais aberta e fechada, azimuth e rumo. Eu deixei azimuth e rumo separado. Um dia somente para azimuth, um dia somente para rumo. Para fazer exercício em sala, para explicar o exercício em sala, tudo certinho. Quando for no dia 16, a gente vai ver coordenadas. E no dia 19 do 3, vai ser a avaliação AV2 e a gente fecha, como eu já falei. Então, esse documento é que vai nortear o nosso curso de estradas do primeiro ano. Ele está disponível no Classroom. Quem quiser baixar para ter ele, para saber o que é, e já adiantando os assuntos. Inclusive, no Classroom, eu entrei já na sala de aula para vocês, não foi? Não, né? Já. Inclusive, no Classroom, vou mostrar aqui de novo, que eu esqueci. Inclusive, no Classroom, deixa eu fechar isso aqui, já que a gente não vai usar mais. Inclusive, já saiu, né? Vamos botar aqui. Sala de aula, olha só. Uma guia. Pronto. Inclusive, eu vou voltar aqui para o mural. Ó. Deixa eu mostrar a vocês outra coisa. Vamos fazer de trás para frente, para fazer diferente, né? Assim? Todo mundo está aparecendo aí a sala de aula? Sim, professor. Então, pronto, olha só. Quando a gente vai fazendo as atividades, já existe atividade postada para a semana 1, não tem? Então, ó, vejam que aquela atividade de acolhimento está aqui, ó. Mas ela não tem nota. Certo? Não tem nota. Então, as que tem nota está aqui, ó. A avaliação de hoje e a avaliação do dia 22. Conforme a gente vai avançando nas semanas, isso aqui vai sendo preenchido com as atividades da semana. Ô, professor, aquele lá do dia 18 é o questionário, né? É o questionário, não conta como atividade, certo? Se você olhar, não tem nota, está em branco. As que tem nota está aqui, ó. Vale 10 de 10, vale 10 de 10. Então, as notas vão sendo contabilizadas aqui, ó. E aí, no final, ele joga para mim uma planilha onde eu faço todas as médias tranquilo, sem esquentar a cabeça. Depois eu só faço mandar para o SIGA. Beleza? No mural. Vamos lá. O que é que nós temos no mural? Olha,
Nós temos o PowerPoint da aula de hoje. Está aqui. Lembrando, né? Vocês são de estradas. Esse PowerPoint tem um assunto a mais, porque eu usei o mesmo PowerPoint para a turma de edificações. E eles, o planejamento deles é diferente. Então, ele tem mais assunto que vocês. Tem aqui a atividade da semana 1, já tem 7 entregues, né, da turma de manhã. Tem a avaliação, ó, já 24 entregaram já a avaliação, que é para hoje. Foram 80 atribuídos, ainda falta 80 entregar. Tem um termo de autorização, que o DE mandou para a gente disponibilizar para vocês, eu disponibilizei. E tem uma coisa importante, o material de apoio. Então, para fazer essas avaliações da semana 1, da semana 2, da semana 3 até a semana 8, vocês têm um livro e vocês têm 2 apostilas de apoio. Todos eles têm basicamente o mesmo assunto, só que pela visão de autores diferentes. Ô, professor, esse termo de autorização acho que está meio bugado, porque todo dia eu recebo um e-mail de alguma pessoa enviando esse termo para o meu e-mail. Pois é que a turma está mandando. A DEA mandou para todos os professores mandar para os alunos, aí a turma está endoidando o cabeção com esse troço. Não, aí Na verdade, professor, não é só do tipo do curso de estradas. A gente está recebendo mecânica, a gente está recebendo de outros cursos. Eita, ai meu pai é eterno. Pois é, o povo está muito louco. Para você ter uma ideia, pra vocês terem uma ideia, eu mandei o meu horário em dezembro. O meu horário veio pelo DE errado, a primeira vez, nem existia primeiro ano. Aí eu disse, bicho, está errado. Mandei de volta, primeira vez. Mandaram errado de novo, mandei de volta pela segunda vez. Mandaram errado, adivinha? De novo. E quando mandaram o horário de vocês, quer dizer, me colocaram dentro, que eu nem existia. Quando me colocaram dentro, ainda botaram o horário errado de novo. Aí eu disse, já estou cansado, vai ficar nesse horário mesmo. Porque, por exemplo, era para de manhã eu começar às 7h50. Eu estou com turma até 12h20. Os meninos, quando chegam meio-dia e 20, estão tudo estourado. E vocês, era para a gente terminar. Não, de vocês até que está certo. Mas era para a gente terminar mais cedo. Entendeu? E eu acho legal. Então, eu coloquei aqui o calendário também, né? O pessoal está achando carnaval, não sei o quê. Tem um calendário acadêmico aqui do curso técnico. E esse material do plano de aulas e do meu horário para vocês está aqui também. Então, deixei tudo disponível. Quem quiser, clica, baixa e guarda ou no celular ou no computador. Lembrando, seria interessante que todo mundo tivesse um notebook ou um computador mesmo para fazer as atividades, principalmente as futuras, quando a gente trabalhar com gráficos mais apurados ou com imagens de satélite. Mas vou tentar fazer o máximo possível para que a gente consiga trabalhar com celular também. Deixa eu parar essa apresentação e vamos à questão de hoje. Todo mundo está vendo aí o slide? Sim, professor. Sim, sim. Beleza. Sim. Só vai na base da água gelada. A garganta já está em nada. Vamos a nós. E outra, o horário que eu mandei inicialmente era dividido em 2 dias. Para a gente ter uma aula num dia, outra aula em outro dia. Para não ficar sobrecarregado. Ô, professor, o slide está meio cortado para mim. Para mim também. Para mim também. Então, Para mim também. Para todos. Exato. Então, Pronto. vamos descortar, né? Assim. Exatamente Mas dá para exato. ler, não? Dá para ler direitinho? Tem como Dá. aproximar. Se não der, eu dou uma aproximação aqui. Melhorou? Perfeito, professor. Beleza.
Então vamos lá. Aí o senhor quer Primeira demais. coisa que a gente... O Oi? senhor aproxima demais. Tá bom. Ô, meu pai eterno. Eu só tenho esse, aquele ou outro, eles decidam. Olha só. A gente vai começar sempre com os conceitos. O que é um conceito? Conceito é uma fundamentação teórica para poder desenvolver uma prática futura. Então, a gente diz assim, como é que funciona um veículo? Tem um motor, tem roda, tem banco, e ele recebe gasolina e o motor faz o veículo avançar. Então, esse é o conceito. Você trabalhar com o carro já é a prática propriamente dita. Então, nós vamos aprender hoje alguns conceitos iniciais. Tipo, o que é topografia? Então, topografia, o nome topografia tem origem do grego, que significa topos, é uma palavra composta, né? Topos, que significa lugar, e grafém, que é a descrição. Então, a grosso modo, seria a descrição do lugar. Então, você utiliza topografia para descrever um terreno, para descrever uma área. Então, eu peguei, como eu falei a vocês, peguei 2 conceitos daquelas apostilas que eu mandei para vocês, de autores diferentes. O primeiro, ele diz que a topografia tem por objetivo o estudo dos instrumentos e métodos utilizados para obter representação gráfica de uma porção de terreno sobre a superfície plana. Então, ele diz o seguinte, que a representação gráfica. Então, uma representação gráfica é um memorial descritivo, é uma planilha, é uma planta que vai demonstrar como aquele terreno está se comportando, tanto em dimensões como em relevo. E outra, como é que ele faz essa demonstração? Utilizando instrumentos e métodos. Beleza? E ele botou uma palavrinha que vai aparecer nos dois. Porção, olha aqui. Porção. A porção, ela aparece aqui e ela vai aparecer aqui também. Quer ver? Olha, uma porção. Uma porção. Ele aparece nos dois lugares. A topografia, o segundo, né? O segundo foi desse cidadão aqui, ó. Curso de topografia, Lelis Spartel. Essa aqui é a conhecida Bíblia da Topografia. É um livro que quem trabalha com topografia tem que ter. Ele tem os principais conceitos, principais metodologias, e você simplesmente vai adequar essas metodologias à tecnologia que tem hoje em dia. Porque esse livro aqui, essa minha versão é de 1980. A versão mais antiga que eu conheço é de 1946, certo? Um ano após a Segunda Guerra Mundial. E até hoje ele é um livro atual. Não é legal? É. Então, onde você comprou ele, professor? Esse aqui eu ganhei. Foi? Foi. Na visão do Lelis Spartel, a topografia tem por finalidade determinar o contorno, dimensão e posição relativa de uma porção limitada da superfície terrestre, sem levar em conta a curvatura resultante da esfericidade terrestre. Ou seja, ele diz que topografia trabalha uma porção limitada do terreno, da superfície terrestre. O outro também disse, trabalha uma porção do terreno. Então, a gente já viu que topografia ela é limitada a uma determinada área. E esse limite é dado pela curvatura da Terra. Alguns autores vão dizer que não vão citar a curvatura da Terra, mas vão dizer que o limite da topografia tem um raio de 20 km, tem um raio de 50 km, tem um raio de 25 km. Mas, na verdade, nós trabalhamos com uma distância máxima que vá até a curvatura da Terra e você não consiga mais fazer a medição.
esquema é esse. E quando a gente excede esse limite, né? A gente, em vez de estar trabalhando topografia, a gente está trabalhando geodésia. Então, quando a medição excede a distância de curvatura da Terra, vamos colocar aí, excede 50 quilômetros, excede 20 quilômetros, a gente não está trabalhando mais topografia, a gente está trabalhando geodésia. Para você ver, alguns autores colocam como 50 quilômetros. Eu tenho alguns equipamentos aqui que o próprio fabricante do equipamento diz o seguinte: quando você trabalhar 20 km, você está trabalhando topografia. Quando você trabalhar acima de 20 km, você está trabalhando geodésia. Aí você tem que usar uma antena melhor. Então, professor, aquela questão que tem lá na avaliação que o senhor mandou, sobre 56 quilômetros de não sei o quê, é sobre geodésia. É sobre geodésia e topografia. Eu só não vou responder. Não é não? É. Lembrando, né? Olha, você não deve se apegar muito a essas distâncias cravadas, 20 quilômetros, 25, 50 quilômetros. Coloque em mente a linha do horizonte, né? A linha de curvatura da Terra. Essa sim vai determinar que dali para frente você também não conseguiria trabalhar com os equipamentos topográficos convencionais, ok? Dúvidas? Dúvidas? Não. Não. Aproveitando que o professor tá tomando água, tomaram água hoje? Tava tomando agora. Vamos botar o trem para frente. Vamos botar o trem para frente. Beleza. Eu sei qual é o conceito de topografia, sei qual é o conceito de geodésia, só que tem um probleminha aí. Ninguém me disse como é que eu faço essa descrição do lugar. Como é que eu faço essa descrição do lugar? Como é que eu consigo fazer essa descrição do lugar? A descrição do lugar a gente faz coletando dados topográficos. Coletamos os dados topográficos, fazemos uma planta. Coletamos os dados topográficos do terreno, fazemos uma planta. Que dados são esses? Então, eu posso coletar coordenadas x, y, z, ou coordenadas georreferenciadas, este, norte e h. Quando a gente fala georreferenciadas, é porque existe uma representação matemática da Terra que a gente utiliza para conseguir essas coordenadas. Mas não esquenta a cabeça, não. Mas na frente a gente vai trabalhar só isso aí. No caso de vocês que são primeiro ano, lá para o terceiro ano ou segundo, eu não lembro ao certo em que momento isso entra, mas a gente tem que ver na parte de levantamento GNSS. Então, a gente vai ver a forma da Terra, a gente vê as coordenadas, como é que são feitas as coordenadas locais, as coordenadas globais. Então, existe todo um preparatório antes da gente entrar no levantamento GNSS propriamente dito. Inclusive, tem que ter a prática aí do GNSS. Então, uma das formas que eu faço para descrever um lugar é pegar pontos com coordenadas. É o mais utilizado, seja ele com um equipamento de estação total, seja ele com teodolito. A gente sempre faz as medições e transforma essas medições em coordenadas para trabalhar com essas coordenadas. Ou seja, a gente tem tanto trabalho só para encontrar um ponto. E aí a gente conta mais um, mais outro, mais um, mais outro, interliga as linhas e faz o desenho. Muito legal, né? Mas eu posso também optar por trabalhar com distâncias e ângulos. Então eu vou medir distância e vou medir ângulos. Vou medir distância e vou medir ângulos. Então eu posso medir 3 tipos de distância. A distância horizontal, a distância vertical e a distância inclinada. Lembrando que isso é importante. Hoje, na topografia moderna, para a representação de terrenos, para a representação de estradas, a gente sempre utiliza a distância horizontal e não a distância inclinada. A distância horizontal, ela é uma projeção sobre o terreno, e essa é a distância correta. A distância inclinada sempre vai dar uma sensação, vai dar um valor maior do que o que realmente está no terreno.
E a distância vertical vai servir para a gente trabalhar os pontos cotados para fazer relevo, para determinar o relevo do terreno, volumes de corte e volumes de aterro. Então, quando a gente trabalha componente vertical, distância vertical. Quando a gente trabalha distâncias, a gente trabalha distâncias horizontais, o DH. Okay? E os ângulos, temos dois, né? Ângulos para componentes horizontais, ângulo horizontal. Ângulos para componentes verticais, ângulo vertical. Então, se a gente vai trabalhar relevo, eu vou usar ângulo vertical. Se a gente vai trabalhar distância de uma via, área de um terreno, a gente vai trabalhar distância horizontal e ângulo horizontal. Dúvida até aí? Não. Vou para frente. Outra coisa, além de eu fazer o levantamento, quando eu faço esse levantamento, eu já tenho dados, né, do terreno. Que beleza! Tenho dados do terreno. Consigo fazer a planta? Consigo. Consigo pegar a lateral do terreno, consigo os ângulos de interno, consigo fazer relevo. Só que esse terreno está solto. Essa estrada está solta. O que é uma estrada solta? Imagine que você vai pegar esse levantamento e vai jogar ele numa imagem de satélite e você quer que esse terreno case certinho na imagem de satélite, aonde ele está, no local correto. Ele tem que casar, né? Eu fiz o desenho, vou jogar na imagem de satélite para ver o todo, ele tem que casar certinho no lugar dele. Se ele está solto, ele pode casar torto, ele pode casar em outro município que não tem nada a ver, ele pode casar na minha planta geral, que eu tenho uma imagem de satélite para poder colocar esse desenho em cima. Ele pode casar até em uma cidade diferente do que eu fiz o levantamento. Então, para garantir isso, eu preciso orientar. E se eu preciso de uma precisão dessa, de colocar ele exatamente nessa imagem satélite, eu tenho que ter coordenadas conhecidas, pelo menos 2 coordenadas conhecidas para amarrar esse desenho na planta geral, né? Então eu uso para que isso aí? Eu uso o azimuth, eu uso o rumo, ou eu uso as coordenadas. Então, existe uma aula para a gente somente de azimuth, uma aula somente de rumo, e todos esses, tanto o azimuth, o rumo e as coordenadas, eles tomam como referência o norte verdadeiro, ou o norte magnético, ou o norte da quadrícula. O norte verdadeiro é o norte que aponta para o polo norte. O norte magnético é o norte que aponta para os depósitos magnéticos ao longo da crosta terrestre, que podem estar apontando para o norte do polo norte, como podem ter uma diferençazinha para um lado ou para o outro, que é a chamada declinação magnética. Então, quando a gente trabalha com norte magnético, é por isso que as plantas, memorial descritivo, a planilha de campo, é tudo datado. Por quê? Porque eu tendo o norte magnético e a data do levantamento, eu consigo fazer a correção e encontrar o norte verdadeiro. E o norte da quadrícula é quando como eu falei para vocês, né, eu pego um mapa feito pelo IBGE, feito pelo INCRA. Então, aquele mapa imenso, ele tem as pequenas quadrículas das regiões. E o norte da quadrícula é exatamente a parte superior do mapa. Então, eu posso usar também como referência. Porque nesse mapa do IBGE, do INCRA, ele tem como você fazer, a partir do norte da quadrícula, ele dá os números corretos para você fazer as transformações para norte verdadeiro e norte magnético. Dúvidas? Não. Por enquanto, não. Vamos para frente. Beleza. Eu já consegui meus dados topográficos, já orientei meu desenho. E aí, eu tenho que entender qual é o tipo de material que eu estou trabalhando. Que tipo de área eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando uma gleba
ou estou trabalhando um lote? Alguém sabe qual a diferença entre gleba e lote? Gleba, professor, Lote, a eu porção lembro, de eu terra lembro. que não tem infraestrutura básica. Piloto é o que tem. Exatamente. Ah, bicho, Exatamente, Ou tá no concordo. caminho, tá pelo menos no caminho, tá. tá no caminho. Não é que eu estou gostando? O pessoal tá lembrando das coisas, é? É. Então, ó, nesse desenho que tem aí, vamos baixar o desenho aqui. Nesse desenho, vamos explicar esse desenho bem bonitinho. Tem uma coisa que não está aqui, mas eu queria passar para vocês. Olha com esse desenho, ele tá demonstrando é um equipamento de nível, tá aqui, ó, tá aqui o equipamento. É um equipamento de nível. Ele está fazendo um nivelamento, certo? Esse, além desse equipamento de nível, nivelamento é componente vertical. Mas o nível, ele também pode medir distâncias e ângulos horizontais e você fazer uma poligonal com isso aí, não tem problema nenhum. Mas vejam como é legal. Qual é o primeiro ponto que todo levantamento topográfico tem que medir? A gente vai fazer qualquer tipo de levantamento. A gente sempre tem que buscar aquele ponto. Sempre tem que buscar aquele ponto. Ponto de referência? Ponto de referência, perfeitamente. Então a gente sempre busca o ponto de referência. Onde está o ponto de referência nesse desenho? A casa lá no fundo? Nunca, jamais será. O No nível meio? É o RN nível. ali? O RN ali? Exatamente, está lá. Eu já sei que é uma referência vertical, porque ele já colocou ali, ó, RN1. Referência de nível 1. Eu posso ter referência de nível 2? Vi agora. Então, aquele ponto, ele usou como um ponto seguro para começar o levantamento dele. Então, ele visou na referência e começou a fazer o levantamento dos pontos. P4, P3, P5, P1 e P2. Mas ele começa o trabalho dele sempre na referência. Ok? Eu sempre coloco essas referências no meio fio, porque dificilmente o meio fio ele vai ser removido, certo? E é aquele meio fio entre os vizinhos. Aí é que não vai ser removido mesmo. Porque às vezes você coloca no meio do meio fio do lote, aí o cara rebaixa o meio fio para fazer entrada de garagem. E você colocando na divisa do vizinho, você evita que isso aconteça. Ok? Aí tá lá, ó, ele visou o RN1 e fez os pontos P4, P3, P5 e P1 e P2. Existe um nomezinho que é dado a esse tipo de levantamento. Alguém sabe? Aí pegou. Entendi, professor. Hein? Olha só como é que o cara fez, certo? Olha. Ele botou o instrumento e se você olhar, ele está fazendo medida do instrumento para cada ponta. É como se ele chegasse e distribuísse medições. Levantamento topográfico, alguma coisa assim. Não. Dentro Acho que é. do levantamento topográfico, existem duas formas de fazer o levantamento. Uma delas visada é de essa. ré? Não. Uma delas é essa. Visada advante. Não, existe visada de ré e visada de vante. Então, ó, a visada de ré ele está fazendo no RN e as visadas de vante, que é mais de uma, né? Ele está fazendo no P4, no P3, no P5, no P1 e no P2. Só que a característica desse tipo de levantamento é levantamento por irradiação. Levantamento por irradiação. Porque ele está irradiando as medições nos pontos. Eu posso fazer um levantamento por irradiação, que é nesse caso aí, ó, e posso fazer um levantamento por poligonação. Nome bonito, né? Poligonação. Qual o nome do outro? Poligonação. Vem de polígono. Poligonação. E qual o primeiro que você falou? Irradiação. Com I e dois R's. Irradiação. Ok? O irradiação é esse tipo de levantamento. Você tem uma única estação visando todos os pontos.
Na poligonação, a estação não fica num único ponto. Ela percorre todos os pontos da poligonal. Ou seja, eu vou pegar o instrumento e botar no ponto 4, depois vou botar no ponto 3, depois vou botar no ponto 5, depois vou botar no ponto 1, depois vou botar no ponto 2. Depois, se o RN fizer parte da poligonal, eu boto no RN também. Se ele não fizer, eu não boto. Ok? Então, quando o instrumento, a gente faz as medidas e o instrumento vai percorrendo todos os pontos da poligonal, o levantamento é por poligonação. Quando o instrumento está ou fora da poligonal ou dentro da poligonal e irradia todos os pontos, é um levantamento por irradiação. Legal, né? Então, quando a gente vai trabalhar em campo, a gente ou trabalha por irradiação ou trabalha por poligonação. Não existe outro tipo de técnica para fazer o levantamento. Legal, né? Interessante é que a gente vai avançando na topografia, você vê que são conceitos simples. O problema é que a gente esquece. Então, o negócio é não esquecer os conceitos simples. Olha lá. Às vezes, quando você pega os dados, você pega uns dados de uma estação, por exemplo, aí tá aquele meio mundo de número, ponto tal, ângulo tal. Aí quando você olha atentamente, aí você consegue dizer, olha, esse cara fez por poligonação. Olha, esse cara fez por irradiação. Só pelos dados que você baixa da estação do cara. Por quê? Quando é poligonação, você tem sempre sequências. Por exemplo, ele vai medir, ele vai botar a estação no ponto 3, aí ele mede ponto 5 e ponto 4. Quando ele bota no ponto 5, ele mede ponto 3 e ponto 1. Aí a sequência de pontos, ele faz uma espécie de repetição. Quando ele faz por irradiação, a estação está no único lugar. Aí os pontos aparecem em sequência. Por exemplo, RN1, P4, P3, P5, P1, P2. Os pontos vêm em sequência. Quando os pontos vêm em sequência, e você não tem a figura da estação entre os pontos, aí você sabe que foi por irradiação. Somente olhando os dados. Muito legal. A gente falou em levantamento de locação. Alguém lembra? Professor, o senhor pode repetir, por favor, essa última parte que a minha internet parou aqui, tinha travado. Foi? Mas peraí, a gente falou sobre Gleba-Lotte, a gente falou sobre levantamento de locação. Falamos, não foi? Não, falo não. Levantamento e locação, falo então não. então deixa quieto. Falo não. Vou repetir a última parte. Então, ó, a gente pode fazer um levantamento. Obrigada. A gente pode fazer um levantamento por irradiação. Como é por irradiação? Eu tenho uma única estação visando todos os pontos. Então, eu posiciono a minha estação de forma que eu consiga visualizar os pontos que eu quero. Ah, professor, e se precisar trocar de estação? Não tem problema. Eu viso 2 pontos da primeira estação, mudo ela de lugar e viso de novo esses 2 pontos da estação anterior e continuo o levantamento para frente. Mas a técnica de irradiação é o mesmo. É uma estação visando todos os pontos. Existe a outra técnica, que é poligonação, levantamento por poligonação. Então, é quando eu não consigo visualizar esses pontos, e aí eu tenho que colocar minha estação em cada um dos pontos. Então, ela vai percorrendo todos os pontos da poligonal e fazendo as medições. Como é que é feito isso, professor? É assim, eu boto, por exemplo, vamos pegar esse desenho que está aí. O nível que vocês estão vendo ali está ali solto, né, no meio da rua. Aí, quando a gente faz poligonação, ele não pode ficar ali. Ele vai ser colocado em cima do ponto. Ele vai sair, vai ficar em cima do ponto 4, aí vai visualizar RN, mede. Vai visualizar o ponto 3, mede. Aí ele sai de novo, vai para o ponto 3. Aí ele, do ponto 3, ele visa o ponto 4, mede. Visa o ponto 5, mede. Aí ele sai de novo, vai para o ponto 5. Você vê que eu estou fazendo uma sequência horária da minha poligonal. Ele vai percorrer toda a poligonal no sentido horário. No final, por incrível que pareça, se você fizer por irradiação, se você fizer por poligonação, no final você chega à mesma poligonal. Não muda. Então, como eu disse a você, topografia é uma arte.
vai ficar a sua escolha. Se é melhor fazer por irradiação, se é melhor fazer por poligonação. Vai ficar a sua escolha. Mas Eu o achei resultado... que dependia do terreno. Exatamente. Mas a escolha é sua. Você vai Sim. olhar o terreno e vai dizer, não, eu consigo fazer por poligonação. Ah, não, eu consigo fazer por irradiação. A escolha é sua. Mas no final, se você fizer de um jeito ou fizer do outro, o desenho do terreno vai ser o mesmo. Então, para você ver o conceito de topografia, apesar da gente utilizar técnicas diferentes, como a topografia é uma arte, né? Você chega ao mesmo resultado. Ou por poligonação, ou por irradiação. Você trabalhando ali vai chegar ao mesmo resultado. Mesmos pontos, mesmos ângulos, os mesmos resultados. Muito top. E vai depender do quê? Da sua escolha, do equipamento que você está usando. O meu cunhado estava falando, eita, Céu, ele fez engenharia civil, né? Tem anos. Já é engenheiro civil. Ele diz, na época, eu fui fazer ele me pediu uns instrumentos para fazer um levantamento lá na FITS, onde ele estudava. Então, era aquele estacionamento grande da FITS. Aí ele dizia, o professor me deu um teodolito, rapaz, eu penei aqui. No dia que você me deu o GPS topográfico, na mesma noite eu fiz. Peguei os pontos um atrás do outro, coletei as coordenadas, joguei no CAD e fiz a poligonal. Quer dizer, na topografia, os instrumentos, eles avançam a tecnologia para que fique mais rápido o levantamento e mais preciso. Mais rápido e mais preciso? Nós não vamos tocar nos erros topográficos, mas quando a gente for mais na frente, né, tem os erros topográficos, né, para vocês. Aqui, ó, nós vamos trabalhar erros topográficos. Cadê? Divisão, taquiometria, azimuth. Não, vocês estão aqui. Divisões, medição diretas. Exercício, divisão da topografia. Eu vou colocar erro topográfico aqui. Quando a gente for trabalhar os erros topográficos, vocês vão ver que... Cadê? Tá ali. Divisão da topografia e erro topográfico, do dia 26/1. No dia 26/1, vocês vão ver o seguinte. O maior causador de erro nos levantamentos topográficos é o operador. Não é o instrumento. Não é as condições do tempo. É o operador. Ele erra na hora de preencher a planilha quando está trabalhando com teodolito. Então, a tecnologia ela veio para cada vez mais isolar esse operador. Ele vai supervisionar o trabalho, como é hoje com drone, mas quem faz o trabalho todo é o drone. Ele vai apertar o botão na estação total para fazer a medição, mas quem vai coletar os dados numa planilha é a estação total. Então, ele não tem mais que anotar. Então, a tecnologia tenta isolar o operador para que fique mais preciso e com menos erro. Ele tenta diminuir o erro pessoal. Muito top. Okay? Vamos falar sobre levantamento e locação. Okay? Alguém sabe qual a diferença de um e qual a diferença do outro? Não lembro, professor. E esse povo não está lembrando de nada mais. Levantamento é coletar as informações e locação é aplicar elas no lote. No terreno, perfeitamente. Agora vamos explicar legal. Olha só, veja só, levantamento. Tudo tem a ver com os dados topográficos. Tudo tem a ver com os dados. Tudo tem a ver com o sentido que você dá a esses dados topográficos. Então, imagina esse terreno aí, certo? Se eu for coletar esses dados que ele está fazendo aí, ó, no nivelamento, e levar para o meu escritório e gerar uma planta, eu estou fazendo o levantamento. Então, ó, o sentido dos dados é do terreno para o escritório. Eu não conheço os dados, tiro os dados do terreno e gero minha planta no escritório. Então, eu estou fazendo levantamento. A partir do momento que foi feito o levantamento,
Aí o cara chegou lá, ué, e fez uma planta com uma casa bonitinha e disse assim, ó, a gente precisa locar o alicerce dessa casa. Então, ele me dá os dados de locação do alicerce e eu pego esses dados topográficos e aplico no terreno. Vou lá e marco com os piquetes, ó, quais os pontos onde vão ficar o alicerce. Quando eu pego esses dados, que está numa planta do escritório, e lanço no terreno, eu estou fazendo locação. O sentido é o contrário, é do escritório para o terreno. Captaram aí a ideia? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Não. 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 Vamos para frente. Quando eu tenho levantamento ou locação, o que é que eu posso fazer aplicando levantamento ou locação? Bem, eu posso fazer levantamento da área do terreno. Ah, eu quero saber quantos metros quadrados, é o que mais a turma quer, né? Quantos metros quadrados tem essa fazenda? Quantos hectares, né? Unidade de área. Quantos hectares tem essa fazenda? Eu quero saber se eu for construir uma casa nesse morro, quanto de aterro eu vou ter que colocar, ou quanto de aterro eu vou ter que tirar, né? Tudo isso, se você olhar direitinho, todas essas intervenções topográficas servem para deixar o terreno, deixar o lote, deixar a gleba plena. Porque não existe terra plana, existe terra plena. Quando vocês viram... Eu tinha lido Terra Plana. Já viu aquela história de terraplenagem? Não é terraplanagem, é terraplenagem. Você É uma quer deixar a matéria, terra né? plena. Exatamente, e não terra plana. Ok? Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente deixa a terra plena? A gente movimenta essa terra no terreno, né? A gente movimenta essa terra na estrada. Então, o que é que a gente faz? A gente tem uma estrada, aí eu vou voltar, lá o conceito básico. Nós trabalhamos distâncias e ângulos horizontais e verticais, não é assim? Uma estrada, você vai passar numa estrada, você vai ver, de um lado o morro, do outro lado outro morro. Geralmente a gente não passa uma estrada assim, né? Você vem aqui dirigindo, ou você vem dentro do carro, aí de repente você está passando na estrada, você vê um morro de um lado, com os cortes, né, do talude, e vê um morro do outro. Deixa eu pegar aqui uma... Deixa eu pegar aqui uma figura, pegar aqui na internet e compartilhar com a gente. Talude de estradas. Vou pegar aqui, ver se eu consigo uma imagem legal. Olha lá, pronto. Várias imagens legais. Vou pegar essa aqui, olha lá. Queria um que tivesse dos dois lados. Tem uma que só mostra de um lado. Só pra mim que tá tudo escuro. Não. 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 Pra mim tá preto também. É sua internet preta, viu? A minha internet é branca, não é preta não. Deixa do seu racismo com a minha internet. É a tela, professor. Ainda bem que é a tela. Olha só, vamos pegar aqui um exemplo bem legal. Cadê? Aqui, essa imagem aqui. Taludes. Eu vou pegar um talude aqui. Vou parar a apresentação. A turma que está dizendo que está de tela preta. E vou compartilhar uma guia aqui. Ver se todo mundo vai ver essa guia, certo?
Vocês estão vendo aí a imagem? Não, eu tô, pelo menos. Eu tô, professor. Estão vendo a imagem? Sim. E o mouse? Estão vendo o mouse aqui balançando? Vocês estão vendo aqui, existem os cortes aqui, tá vendo? Geralmente, esses cortes que vocês estão vendo aqui, tem do outro lado da estrada também. Vocês sabem o que aconteceu? Não. Oi? Ô, professor, tem a ver com erosão? Alô? Não, eu estou perguntando. Vocês sabem o que foi que aconteceu? Sei Aqui não. tem um cilado. Não. E normalmente a gente passa aqui na estrada, né? A gente vê um corte desse lado e o mesmo corte do outro lado, né? E a estrada passando aqui no meio, ó. Em várias estradas. Aqui é o seguinte. Aqui, ó. Tá vendo onde tá o mouse lá em cima? Aqui era uma montanha, meu caro. E aí você cortou de um lado, cortou de outro lado e a estrada passou. Então você tira esse material, você faz esse movimento de material e coloca mais na frente, num lugar que, em vez de cortar, precisava aterrar. Para manter o quê? O nível da estrada é perfeito. Ou seja, a estrada, se eu não fizesse esse corte, essa estrada teria que subir esse morro, descer esse morro. Para evitar que ela suba esse morro e desça esse morro, que haja uma diferença vertical aqui, a gente corta. Corta de um lado, corta do outro, e a estrada passa no nível correto entre os morros. Olha aqui outra imagem aqui, ó. Tá vendo aqui os cortes aqui, ó? Muito legal. E evita também, né, que ele desbarranque. Professor, pode explicar de novo que a internet tinha caído aqui. Vamos lá. A gente estava falando sobre medição de área, volume, né? Volume de corte, volume de aterro. Olha aqui um aqui mais bonitinho. Olha lá. A estrada passando aqui, olha o corte de um lado, corte do outro lado. Ó. Então isso aqui, ó, era uma montanha aqui, ó. Então a gente corta para que não haja uma curva vertical, ó. Ou seja, subir ladeira e descer ladeira o carro. Então, para o carro não subir ladeira e descer ladeira, o que a gente faz? A gente corta o morro, corta de um lado, corta do outro, e a estrada passa no nível certo aqui embaixo. Então, a gente trabalha volumetria, né? Volume de corte, volume de aterro. Aí a pergunta inteligente, e o material que saiu daqui, professor? Foi para onde? Foi para lá para frente da estrada, num local que precisa ser aterrado, em vez de ser cortado. Então, a gente calcula os volumes de corte e de aterro, para que haja um equilíbrio, que não precise botar fora material, nem pegar material de outro lugar. Porque o transporte de material é uma das partes que mais gasta, né? Você tem mais gasto. Dúvidas? Posso adiantar? Vou voltar os slides, certo? Vou voltar os slides. Já está quase na nossa hora, né? Deixa eu ver aqui. Qual é a hora que acaba? Acaba às 5h30. 17h30. Ah, tem tempo ainda. Tem, mas eu vou terminar mais cedo que vocês fazerem o exercício e eu ficar para tirar alguma dúvida que vocês precisem. Certo? Ainda tem um exercício. Certinho, professor. Beleza. Então, ó, saca só. A gente falou sobre a questão de terra plena. Então, no escopo de estradas, no escopo de edificações fica bem claro, porque você vai precisar mexer no terreno para construir uma casa, vai precisar mexer no terreno para fazer um edifício, para fazer um estacionamento, para fazer uma praça. E no escopo de estradas? Porque eu vou trabalhar esse conceito de terra plena.
Veja que naquele corte que eu mostrei a vocês agora, ela não é plana, ela é plena. Por que eu posso dizer isso? Alguém sabe? O que, professor? Vou repetir a pergunta. Naquela figura que eu mostrei agora das duas estradas e dos cortes que foram feitos para a estrada passar, porque ela não é terra plana, é terra plena. Aquela estrada, porque esqueça os cortes, se ligue na estrada. Os cortes foram feitos para que a estrada passasse no nível que não houvesse uma curva vertical, né? Você não precisar subir ladeira e descer ladeira do morro. O cara cortou o morro e deixou a estrada passando entre dois pedaços do morro. Né? Então, por que não é terra plana e sim terra plena? Talvez porque só cortou uma área específica, não tirou tudo, sei lá. É isso? Não. Só que é o seguinte, olha só. Aí eu lhe pergunto, a estrada ficou plana? Totalmente não. E por que totalmente não? E não deve ficar também. Por causa que Porque não não existe poderia terra tirar. plana. Oh, meu Deus. E mantendo Não. totalmente plano. Não é questão de não existir terra plana, é que eu preciso fazer a drenagem da estrada. E para eu fazer a drenagem da estrada, eu tenho que ter uma diferença de nível, né, na estrada. Eu tenho que direcionar o escoamento da água de chuva. Quando chover, asfalto detesta água. Ele tem que ser direcionado para fora da estrada. Como é que eu vou conseguir isso se o terreno é plano? Se o terreno é plano, uma criança chegar lá e fizer xixi, fica um montinho de xixi lá no meio da estrada, porque não tem para onde escoar. Então eu tenho que dar um escoamento. Eu tenho que trabalhar um percentual de escoamento. Então, quando eu trabalho um percentual de escoamento, uma parte da estrada vai ficar mais alta, a outra parte vai ficar mais baixa, para poder a água escoar. Então, aí eu não tenho uma terra plana, eu tenho uma terra plena, que atende aos meus requisitos de escoamento da água. Captaram? E enquanto Captei. não tem uma ladeira, a estrada está perfeita, passando entre os dois morros que foram cortados. Aquele material que eu cortei, eu pego na caçamba e jogo mais na frente, no lugar onde tinha um buraco. E o carro teria que descer no buraco e subir no buraco. Aí ele já não faz mais isso. Eu pego esse material todinho de uma montanha inteira e aterro lá na frente. E aí eu mantenho a estrada no nível homogêneo. É claro, com as declividades para escoamento. Mas eu mantenho a estrada no nível homogêneo. Você, hoje em dia, dificilmente você vai encontrar uma rodovia que suba a ladeira e desça a ladeira. Dificilmente. Né? Com os equipamentos que existem hoje para se trabalhar estradas, o pessoal dinamita, corta, mantém a estrada no nível legal. Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Não. Eu separei essa meia horinha. Eu vou estar aqui no WhatsApp para vocês tirarem dúvidas. Eu não vou responder questão para ninguém, não. Viu? Só vou tirar dúvida. Ok? Vocês tentem logar Lembrando, primeiro vocês logam no computador, no seu celular, no Google, com o e-mail institucional. Fatalmente você está com o e-mail do Gmail, seu e-mail pessoal. Acessem as atividades e diga, professor, tá beleza a minha atividade. Quem tiver com dificuldade, aí vocês vão pedir autorização. Aí eu vou ver que se você está com o Gmail ou com o e-mail institucional logado. Aí eu lhe digo que aparece para mim aqui. Agora, eu não tenho como destravar a questão do e-mail pessoal, porque quando eu destravo, eu já fiz isso uma vez, o que aconteceu foi que esculhambou o formulário todo.
Então, tinha, por exemplo, onde apareceu a palavra nome, para você colocar o seu nome, o aluno chegava e botava no lugar do nome o nome dele. E deixava assim para todos os outros alunos que apareciam, entendeu? Ele editava, conseguia editar o formulário. Aí eu já bloqueei isso aí, não estou mais usando, não. Então, tentem entrar aí. Por hoje é só. Muito obrigado pela atenção. A gente se vê na próxima semana, sem falta, semana 2, beleza? Então vai ter a Beleza, mesma tchau, coisa. professor. Obrigado pela aula. Beleza, Tchau, tchau. professor. Tchau, gente. Olha, Você vai fazer chamada? olha, não sai não quita não da sala, mano. Fica aqui que a gente vai responder esses negócios Pois é. juntos. Olha, não precisa fazer chamada, porque na gravação vem o arquivo texto com quem esteve na gravação, horário que entrou, horário que saiu. Aí eu consigo fazer a chamada, beleza? Certo. Beleza, Tchau, professor. professor. As dúvidas, Tchau, professor. estou fechando a gravação, viu? Ok.